Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso fez 5-0 ontem fora de casa para cima do Fortaleza e está na 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Poderíamos estar no G4, mas o Fluminense tomou o empate do Bahia no finalzinho ontem na Fonte Nova, 3-3. Dia dos Pais, Botafogo, Fluminense, vocês entenderam. Inclusive, feliz dia a todos os papais. Estamos juntos. O Fogão não tomou conhecimento da equipe hoje treinada por Renato Paiva e mesmo desfalcado fez uma goleada histórica. O Glorioso entrou em campo com Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, na zaga Marçal pelo lado direito e pelo lado esquerdo tivemos o David Ricardo, Alex Telles na lateral esquerda. No meio campo, Danilo, Nilton, Savarino e também pela direita Arthur, com Arthur Cabral como centroavante, pela esquerda vindo para dentro Álvaro Montoro. E nos primeiros 5 minutos o Botafogo se estabelecia em campo, ganhava a primeira, segunda bola, mas ainda, até por conta do pouco tempo, não tínhamos um desenho do jogo, até que o zagueiro Gustavo Mancha entrou com tudo na perna do Danilo, sola muito forte e o Daronco expulsou corretamente. Eu não entendi até agora por que o VAR chamou e o tempo que demorou para o VAR tentar convencer, e ainda bem que não conseguiu, o Daronco para tirar o cartão vermelho. Que loucura! Procurem, eu não vou colocar neste conteúdo o áudio do VAR. Que absurdo, galera. Quase que o Botafogo é prejudicado porque o VAR resolveu intervir onde não deveria. E o Daronco teve peito sem trocadilhos para manter a decisão do campo. Então, com 6 minutos, o Botafogo já tinha um a mais. O Botafogo era muito forte no jogo. Nós estávamos preocupados com a jogada aérea ofensiva do Fortaleza, porque o time do Renato Paiva trabalha muito isso hoje em dia, e na zaga nós tínhamos o Marçal, que não é exatamente alto, não é baixinho, mas também não é tão alto assim. Só que o Marçal tem experiência, tempo de bola e fez uma partida exemplar. Como jogou bola o nosso lateral esquerdo, improvisado na zaga e pela direita. E com a expulsão do Gustavo Mancha, o Renato Paiva teve que tirar o Daverson, ou preferiu tirar o Daverson, que é um atacante que se movimenta muito, cabeceia bem também, e colocou outro zagueiro. Então, menos um incômodo para o miolo de zaga do Fogão. O Daverson já não estava em campo e o Botafogo teria mais tranquilidade na marcação e também para sair jogando, ainda mais tendo a qualidade que tem. O Botafogo pode ter ainda um elenco não tão equilibrado assim. Precisa melhorar, a gente fala isso aqui diariamente. Mas ao passo que também é um grupo muito forte, porque tem jogadores que podem fazer diversas funções. O Marçal não era titular havia muito tempo, e ontem jogou bem, marcou, saiu para o jogo e fez 2 gols. Contra o Flamengo, ele também entrou na zaga. Vocês vão lembrar, no jogo do primeiro turno contra o Flamengo no Maracanã, 0-0, o Botafogo foi melhor e terminou a partida com o Marçal pelo lado esquerdo da zaga, Alex Telles na lateral esquerda e o Cuiabano mais adiantado também pelo lado esquerdo. 3 laterais pela esquerda em campo. E o Botafogo foi melhor que o adversário naquele dia. Inclusive o Flamengo ontem teve dificuldade, mas venceu o Mirassol por 2-1 no Maracanã. Foquemos então no Botafogo. Antes de continuarmos, Fabiano Bandeira, porque o vídeo só está saindo agora, galera. Ontem teve a festa agostina da minha família, com amigos convidados também, por exemplo, o Brownie, o Matheus Medeiros, o Graxê, essa galera estava aqui. Nós curtimos muito. Vimos o jogo na festa agostina aqui também. E a minha família, felizmente, tem muitos botafoguenses. Meu pai botafoguense, minha família é botafoguense, o irmão do meu pai tem muitos filhos que já estão fazendo mais filhos e todos botafoguenses, então foi bem legal. Claro que tinha torcedores de outros times, mas a galera viu o jogo do Fogão. Só que é o que eu falo pra vocês, eu gosto de ver o jogo no estádio, então no momento, com emoção, torcendo, e depois eu tenho que ver o jogo de novo. A festa acabou tarde, eu tava muito cansado, fui ver o jogo novamente com tranquilidade na madrugada, acordei tarde e agora tô gravando conteúdo pra falar a respeito da partida que foi maravilhosa. Expulsão, Botafogo continuou bem e o Savarino explorou o lado direito ali pertinho da linha lateral, sofreu uma falta muito bem cobrada pelo Alex Telles. É para fazer sempre isso. E o Marçal deu uma de Louco Abreu. Quem acompanhava o Botafogo do Louco Abreu vai lembrar. O Louco, quando tinha uma falta perto da área, se colocava à frente da linha de defesa. Claro, antes da autorização do árbitro. Ficava em posição de impedimento. Esperava e ninguém marcava o Louco Abreu.
De repente ele voltava, a bola ia onde ele estava anteriormente, ele já tinha mapeado, cabeceava e fazia o gol. Ou a bola ia para um companheiro dele que dava o passe para dentro e ele fazia o gol. Isso já aconteceu várias vezes com o uruguaio. E ontem o Marçal ficou um tempo em posição de impedimento. Quando o árbitro iria dar a autorização, o Marçal retornou. A bola foi bem batida pelo Alex Telles, 1-0, gol de cabeça do lateral esquerdo, improvisado na zaga pela direita. O Botafogo, e isso é interessante porque durante o jogo, na emoção do momento, eu pensei que o Botafogo tivesse caído um pouquinho de produção, o nível não estava tão alto assim. Só que depois, vendo o jogo com calma, eu percebi que até os 30, 35 do primeiro tempo, o Botafogo era soberano. Não criava tantas oportunidades, mas também não dava tantas chances ao Fortaleza. O Botafogo era dono do jogo. A partir dos 35 até os 42, 43 do primeiro tempo, realmente, o Fortaleza se estabeleceu no campo ofensivo, levou algumas dificuldades ao sistema defensivo do Botafogo. Também tivemos alguns erros de passe, mas, no geral, o Botafogo não sofria tanto, até que no finalzinho do primeiro tempo, um lateral lá na defesa pela direita. Eu vou querer analisar esse gol depois com vocês, galera. Vitinho bateu o lateral pro Marçal, que passou pro David Ricardo, que esticou lá na esquerda, se bem me lembro, pro Telles. O que aconteceu? O Montoro tentou receber a bola no primeiro momento, mas marcado ele apontou para trás pro Danilo. O Danilo joga demais, gente. Primeiro lance do Danilo do jogo, ele já tirou de letra, fez a inversão com a parte interna, pegando o lado direito lá com o Vitinho, que infelizmente não acertou o cruzamento. O Danilo joga demais. Quando a bola chegou ao Danilo, na dinâmica, ele de primeira já deu no espaço, o Montoro já tinha feito a leitura, porque é muito inteligente também, e aí nem dominou, só girou e deu o passe em profundidade para o Arthur Cabral driblar o goleiro com velocidade, fazer o gol com a perna esquerda, 2-0 Fogão, num golaço. E eu dizia no pré-jogo, isso independe de um a mais, um a menos, o Fortaleza tem muita dificuldade com a última linha de defesa, tem um funil entre o zagueiro e o lateral, então às vezes também acontece da bola entrar passar ali entre os zagueiros, e foi esse o caso, a última linha não estava tão bem disposta, e o Montoro deu um passe excelente para o Arthur Cabral driblar e fazer 2-0 Fogão. Isso deu uma tranquilidade enorme, fomos para o intervalo, voltamos sem Montoro, até onde eu sei não é problema físico, vamos apurar, isso é um feeling com coisas que peguei no ar, mas até onde eu sei não é questão física. Quinta-feira tem Libertadores, Botafogo e LDU no Newton Santos. Se puder, vai, apoia o Glorioso, jogo importantíssimo, o primeiro jogo das oitavas de final da competição internacional. Voltamos para o segundo tempo, logo no início, já fomos para o campo de ataque, o Matheus Martins pela esquerda, muito incisivo, gostei da entrada do Matheus Martins. O Nilton, que fez uma partidaça, meteu uma bola na trave. Percebam, o Nilton em alguns momentos pode chutar não tão forte assim, mas geralmente vai na direção do gol ou perto do gol. Então ele chutou, a bola bateu na trave, voltou, ele chutou de novo, desviou, escanteio para o Botafogo. Aí do escanteio, tivemos uma outra jogada, mais um escanteio. O Telles bateu, o Arthur Cabral, gente, foi muito bem, porque ali é difícil fazer o pivô. Muita gente dentro da área, dominar a bola, girar, segurar no corpo, ainda conseguir fazer com que a bola chegue a um companheiro em condição de finalização, é muito difícil. O Arthur Cabral conseguiu fazer tudo isso. O Marçal foi lá e fez mais 2 gols do Marçal no jogo. Nosso bom e velho, para quem não tá entendendo nas redes sociais, o Botafogo brinca muito com o cuiabano, bom e novo, e agora o Marçal é o bom e velho, todo mundo já brincando com o Marçal, o Rafael falando pro Marçal renovar até 2040, muito legal. E o Arthur Cabral, 1 gol, uma assistência, 3 dribles tentados, 3 dribles certos, 4 desarmes, partidaça também do centroavante do Fogão. Pouco depois, mais um escanteio pela direita, agora o David Ricardo fez o gol de cabeça, lei do ex-rival, Arthur Cabral, Ceará. David Ricardo, Ceará. Só o Arthur, que também passou pelo Ceará, não fez gol, mas 4-0 pro Botafogo. E aí muita tranquilidade. O Fortaleza não sabia se saía com risco de tomar mais ou se ficava, e o Botafogo muito tranquilo no jogo, tocando a bola, movimentando, dando aula de futebol no Castelão pra galera que deu show nas arquibancadas também. Saudades da cidade de Fortaleza, saudades do Castelão. Estive lá em 2022, quando o Botafogo venceu por 3-1 Fortaleza, com estreia de Tiquinho Soares, 2 gols de Eduardo, um golaço de quem?
Marçal pode ser chamado também de pai do Fortaleza, já que estamos no Dia dos Pais, e foi muito bom aquele jogo. Depois, em 23, 2-2, em 24, 1-1, e agora, mais uma vez, Botafogo vencendo 5-0, goleada histórica lá na capital cearense. E o David Ancelotti foi promovendo algumas mudanças. O Vitinho vem jogando muito, então entrou o Matheus Ponte, entrou também o Joaquim Correa no lugar do Savarino. Mantivemos a estrutura com troca de peças. O Joaquim como meia e na direita o Matheus Ponte lá na lateral. Depois tivemos a entrada do Huguinho, achei legal, no lugar do Danilo. Fez dupla de volante, o garoto da base, com o Nilton. Condição favorável, se sentiu confortável no jogo, entrou bem. E por fim o Mastriani no lugar do Arthur Cabral. Assim, o treinador deu rodagem a alguns atletas e deu também experiência um pouquinho mais ao Huguinho, que vem da base, e ainda descansou peças importantes. O Botafogo passou para as quartas de final da Copa do Brasil. Ontem fez 5-0 no Brasileirão e agora tem Libertadores pela frente contra a LDU. Que conecta na ponta esquerda na velocidade do Matheus Martins. Ele tá querendo. O Mastriani pediu. O Matheus Martins trouxe pro meio. Na direita tem jogo. Bate. Ele bateu no canto esquerdo. É gol! Gol! Do Botafogo! Matheus Martins, camisa número 11. Ele queria, ele estava procurando, desde o retorno, um grande jogo do Matheus Martins, indo para cima, na característica dele. Tocou algumas, chutou outras. Essa ele não tocou para ninguém. Essa ele procurou o canto esquerdo do goleiro. E aí não teve jeito. Acho na bochecha da rede. Matheus Martins. Só que não é apenas jogo da Libertadores. Temos a LDU na quinta e o Palmeiras pelo Brasileirão no domingo, às 20h30, também no Nilton Santos. Não tem descanso, não tem do que reclamar agora. É montar um time sempre forte para disputar e vencer adversários complicados. O Botafogo segue no mercado, tentando o zagueiro, talvez mais um volante, mais um ponta, e o Neto vai ser regularizado a qualquer momento, novo goleiro do Botafogo. O John também está na casa, e ontem quem agarrou foi o Léo Lin, que além deles temos o Raul e o Christian Lor. Galera, seguinte, reunião Botafogo, ou representantes do futebol do Glorioso, tiveram reunião importante, recente, com o Edu Gaspar, ex-dirigente da CBF, ex-diretor esportivo do Arsenal, que agora está no Nottingham, está na rede multiclubes do Marinax. Então o GE informou na madrugada que o Botafogo fez essa reunião com o Edu Gaspar, muitas coisas acontecendo nos bastidores. Felizmente foi uma semana tranquila em termos esportivos, campo e bola. O Botafogo fez 1-0 no Red Bull Bragantino, já tinha feito 2-0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, passagem tranquila para as quartas, agora goleada para cima do Fortaleza no Castelão. Então a torcida também está tranquila e observando os bastidores, o que está acontecendo no cenário. Vamos entender o que vai acontecer com o Botafogo na SAF. O balanço saiu anteontem, falo novamente para vocês, vídeo do meu amigo Matheus Medeiros aqui no YouTube, Medeiros Botafogo, 1h20 falando a respeito do balanço. Ele tem muita capacidade para falar a respeito do tema, é um especialista e muito bacana, então vocês poderem assistir ao vídeo do Matheus sobre o balanço do Botafogo. Continuaremos acompanhando e a qualquer momento eu volto. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like e ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Vamos passar logo dos 60 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Valeu, fui, fogo!